pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Desejo que te vá bem, assim como bem vai a tua alma. Estamos aqui dando sequência aos nossos vídeos sobre os segredos da oração. Em nome de Jesus, nós terminamos o outro vídeo falando sobre a indisposição de perdoar, né? Então nós daremos a continuidade aqui nesse momento, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, buscar a presença do nosso Abba. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nesta hora, nós agradecemos e bendizemos ao Senhor em espírito e em verdade. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Tu és tudo que nós temos e tudo que nós somos. E é diante da Tua presença, da Tua santidade, que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para dizer que nós te amamos, te adoramos, engrandecemos e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Quero te convidar a abrir o braço bem grandão. Abre o braço bem grandão e te dá um abraço bem gostoso. Aí, em nome de Jesus Cristo, dá um apertão aí, isso. Segura um pouquinho, relaxa a respiração. Isso. Soltou devagarzinho. Mais um. Lá o outro braço. Bem grandão. Isso. Abraça um pouquinho. Isso. Relaxa. Aí. Voltou. Deus cuida de nós, não é verdade? Deus é lindo. Então nós vamos dar continuidade aí à indisposição para perdoar. Mateus 11, 25 diz assim: e quando estiveres orando, perdoa, se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, para que nós sejamos perdoados, precisamos perdoar. À medida que nós perdoamos, nós somos perdoados, em nome de Jesus Cristo. Então, se nós temos alguma pendência com uma outra pessoa, é de suma importância que nós vamos cumprir, né, a obediência a Deus, porque perdoar é uma obediência a Deus. Então que nós possamos perdoar, liberando as nossas vidas, liberando a vida da outra pessoa, em nome de Jesus Cristo, amém? Então se você quer o perdão de Deus, libere o perdão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então o quinto ponto aí, a falta de generosidade. A falta de generosidade nos impede que Deus ouça as nossas orações. E diz assim Provérbios 21, 13: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então quando nós tampamos os nossos ouvidos ao clamor do pobre, né? Aí diz que também, né, nossas orações não serão ouvidas. Então que nós possamos agir de generosidade para com as pessoas. E quando eu estava estudando essa palavra, veio, né, uma situação no meu coração, aonde eu fui a um lugar, e eu fui de metrô, e assim que eu cheguei na escada rolante, veio um mendigo, e ele disse assim: senhora, a senhora poderia me dar uma oferta? Poderia me dar uma esmola? E eu disse: eu não tenho. E eu desci. E eu desci da escada rolante. O Espírito Santo falou assim: você tem, volte lá e dê a ele. E aí que eu fiz? Peguei o caminho do retorno e voltei. Eu falei assim: me desculpa, tá aqui, que Deus te abençoe. Então que nós possamos agir de generosidade, né? Não tampar os nossos ouvidos para as necessidades do nosso próximo, mas aquilo que estiver nas nossas condições de fazer, de abençoar, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque é onde que Deus responde as nossas orações, amém? Sexto ponto, para os maus tratos familiares. Quando, né, os maus tratos familiares impedem que Deus ouça as nossas orações, responda as nossas orações. Primeira Epístola de Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com o entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Então, para que as nossas orações não sejam impedidas,
Precisamos honrar a nossa família, precisamos honrar os nossos familiares, né? Em nome de Jesus Cristo. Aqui ele frisa, né, os maridos, mas na questão familiar, nós precisamos honrar a nossa família. Se queremos que as nossas orações sejam ouvidas, que Deus ouça e responda as nossas orações, nós precisamos honrar a nossa família, honrar aqueles que estão perto de nós, próximo de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? O 7º ponto diz assim: a falta de fé faz com que Deus não responda as nossas orações. Mateus 9:29 diz assim: tocou então os olhos deles e dizendo: sejai-vos feitos segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé. Que tudo seja feito segundo a sua fé. Então, em nome de Jesus Cristo, a falta de fé impede que a Deus venha responder às nossas orações. Mas se tiverem fé como um grão de mostarda, muitas coisas podem acontecer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Então agora, em nome de Jesus, para nós terminarmos, falaremos sobre as chaves para as orações respondidas. Até então nós estávamos falando sobre as orações que não eram respondidas. Agora, as chaves que nós precisamos para que as orações sejam respondidas. Primeiro diz assim: você deve orar ao Pai. Então a nossa oração, sempre nós devemos orar ao Pai. João 16:23 diz assim: e naquele dia nada me perguntares, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dá, Ele há de dar. Aleluia. Né? Então aqui, mais uma vez, na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Então nós precisamos o que? Orar, buscar a presença do Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus vos será nos dado. Então que nós possamos reportar ao Pai pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é a mãe, não é o tio, não é o avô, é o Pai em nome de Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor diz muito clara aqui, em nome de Jesus Cristo. Segundo ponto, você deve orar em nome de Jesus. As nossas orações devem ser sempre em nome de Jesus. Nós temos que buscar a presença do Pai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sempre em nome de Jesus. Não é em nome de João, não é no nome do Pedro, amém? Não é no nome de Maria, mas sim no nome de Jesus Cristo de Nazaré. João 14:12-15 diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então tudo quanto pedires, tudo é o que? É tudo. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré será concedido, para que o Filho venha glorificar o Pai. Para que o Pai seja glorificado, nós precisamos pedir em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Então nós temos que colocar aí as nossas orações sempre em nome de Jesus. Você quer suas orações respondidas? Quer ter outras respostas? É em nome de Jesus Cristo. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará em nome de Jesus, amém? Terceiro ponto, você deve orar conduzido pelo Espírito Santo. Sim, devemos orar conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele que nos ensina a orar como convém orar. O Espírito Santo, Ele nos ensina a orar como o coração do Pai. Aleluia, o Espírito Santo é lindo. Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo, Ele nos ensina toda a verdade. O Espírito Santo, Ele nos ensina a orar como convém orar, porque o Espírito Santo, Ele conhece o coração do Pai, e é onde que nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus.
Então, quando nós estamos orando, sendo conduzido pelo Espírito Santo, nós buscamos a presença do Pai pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu e você não conseguimos expressar o que nós estamos sentindo naquele momento, o Espírito Santo, Ele expressa por minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, que nós possamos deixar ser levados pelo Espírito Santo. Quarto ponto, você deve orar com total compreensão de seus direitos e privilégios. Devemos orar com total compreensão dos nossos direitos e privilégios. Temos direitos? Sim, muitos direitos, assim como diz 1 Coríntios 14, 15. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então é de suma importância que nós vamos orar em línguas. Amém? Esticar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. Quando nós oramos em língua, nós fortalecemos o nosso espírito. Amém? Mas também precisamos orar com entendimento. Com entendimento daquilo que nós estamos orando, em nome de Jesus Cristo. Então, quando você ora em línguas, você está fortalecendo o seu espírito. E aí, como diz que a sua mente fica frutífera, fica aí sem fruto. Mas nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Quando nós oramos em língua, nós fortalecemos o nosso espírito, nós esticamos o nosso espírito diante da presença de Deus. E assim, cheios do Espírito Santo, esticado e fortalecido no espírito, nós precisamos orar com entendimento. Orar aí com entendimento diante da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, como ele diz, cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quinto ponto, você deve orar em harmonia com a palavra de Deus. Sim, devemos sempre orar com harmonia com a palavra de Deus, fazer as orações pautadas na palavra. Se eu e você fizermos a nossa oração pautada na palavra, não tem como nós errarmos. Não tem como Deus não nos abençoarmos. Amém? E aqui diz João 15:7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Então, que nós sejamos em Deus e Ele em nós. O Senhor é o verbo, Ele é a palavra. Se nós tivermos a palavra e a palavra estivermos em nós, pedireis o que quiseres e vos será concedido, em nome de Jesus Cristo. Sexto ponto, você deve orar com fé e não duvidando. Sim, orar sempre com fé e nunca duvidando. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, de uma parte para outra parte. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, que nós possamos orar com fé sem duvidar, porque aquele que duvida é como o vento, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer, mas nós sabemos, em nome de Jesus Cristo, amém? Que nós vencemos aí rompendo em fé pelo poder do nome de Jesus. Lembrando que fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Sétimo ponto, você deve orar com louvor pela resposta, pela sua resposta. Então, que nós possamos orar louvando, engrandecendo, bendizendo ao Senhor, celebrando ao Senhor, porque Deus é glorioso e a resposta de Deus é certa, é a resposta de bênção sobre as nossas vidas. Filipenses 4:6, assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ação de graças, em nome de Jesus Cristo, sempre agradecendo, sempre louvando, sempre celebrando, porque Deus, Ele é fiel, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, em nome de Jesus Cristo. Alguns aí pontos importantes para nós. Aquele que tem sucesso em sua vida diária de oração,
tem sucesso na sua vida. Aquele que tem sucesso na sua vida diária de oração, ele tem sucesso na sua vida. Amém? Aquele que falha em sua vida de oração, também tem alguns fracassos, né? Ocorre alguns fracassos. Aquele que falha na sua vida de oração, ele tem fracassos, né? Então comece o seu dia com um culto de adoração e oração ao Senhor. Comece o seu dia com um culto de adoração, de louvor, de adoração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será o seu dia. Lembre-se, aquilo que você faz na primeira hora do dia vai determinar como será o seu dia. A primeira voz que eu e você devemos ouvir, precisamos ouvir, né? Quando nós acordamos, é a voz de Deus. A primeira voz que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Declaro que essa palavra venha, né, de uma forma sobrenatural na sua vida, venha ter sido relevante para você, tenha feito sentido para a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí está os segredos da oração. Que Deus te abençoe muitíssimo e que a cada dia Deus possa se manifestar e se revelar a você de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.